Olá, tudo bem com você? Graça e paz. Eu sou o pastor Nilson e hoje tenho o privilégio, mais esta manhã, de compartilhar com você as devocionais do livro Tudo para Ele, de Oswald Chambers. Eu sou também um amigo de Jesus, faço parte do Instituto Jesus Cristo. Eu estou aqui em São Paulo, capital. E a devocional de hoje que nós vamos ler é do dia 2 de abril, Hoje é quarta-feira, dia 2 de abril de 2025. E o tema dela é a glória que é incomparável. A glória que é incomparável. E o texto que ele cita aqui para nossa leitura, nessa devocional, está em Atos capítulo 9, 17, que diz assim: Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Esse texto é muito interessante, Eu queria compartilhar com você agora a leitura aqui do livro de Oswald Chambers, porque ele trabalha em cima dessa ideia do que aconteceu com Paulo, quando ele recuperou a vista, após ele ter ficado cego, quando ele perseguiu os cristãos. O texto diz: quando Paulo recuperou a visão, recebeu também revelação espiritual da pessoa de Cristo. Toda a sua vida e a sua pregação foram totalmente absorvidas por Jesus Cristo. Aí Paulo fala em 1 Coríntios 2:2, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Ele não permitiu que nada mais o atraísse, prendesse a atenção da sua mente e da sua alma, exceto a face do Mestre. Devemos aprender a manter um alto grau de pureza de caráter em nossa vida, o mesmo que nos foi revelado na visão que tivemos de Jesus Cristo. A característica permanente de um homem espiritual é a habilidade de entender corretamente o significado do Senhor Jesus Cristo em sua vida e a habilidade de explicar os propósitos de Deus aos outros. A suprema paixão de sua vida é o Senhor Jesus. Sempre que observamos essa qualidade em uma pessoa, sentimos que estamos diante de alguém segundo o coração de Deus. Atos 13:22. Jamais permita que algo o desvie da revelação de Jesus Cristo. Trata-se do verdadeiro teste para saber se você é ou não espiritual. Se outras coisas exercem fascínio sobre a sua vida, isso significa que você não é espiritual. E agora um trecho de um hino aqui de Maria Dagworth James, de 1810. Ela viveu em 1810, 1883. E o trecho do hino diz assim: Desde que meus olhos contemplaram Jesus, perdi de vista tudo mais. Minha visão espiritual ficou assim acorrentada quando fitei o Cristo crucificado. Cristo crucificado. O que me chama a atenção nessa devocional de hoje? É como que Oswald Chambers, ele observa que quando Paulo recupera a visão, lembra da história, o Paulo vinha perseguindo cristãos, e aí o Senhor faz brilhar uma forte luz sobre ele, ele cai do cavalo, depois fica 3 dias cego, e até que Deus envia para lá o Ananias, e o Ananias vai lá, e usado por Deus, diz: olha, eu vim para que você recupere a visão, e Deus me enviou aqui para fazer esse milagre na sua vida, e Deus tinha plano então para que o Paulo se tornasse quem se tornou o apóstolo Paulo. Olha só, quando Paulo recupera a visão, Paulo afirma aqui que ele não quis saber de outra coisa mais, a não ser Cristo crucificado. Então, quando Paulo recupera a visão, começou uma nova história na vida de Paulo. O foco de Paulo, os pensamentos de Paulo, os desejos de Paulo, a expectativa quanto ao futuro de Paulo, ela passou a focar em Jesus. Muito bom, nós somos no Instituto Jesus Cristo, que nós falamos muito sobre permanecer em Cristo, permanecer em Jesus. Então Paulo se tornou alguém que disse: olha, eu quero permanecer em Jesus. Focar os olhos em Jesus, continuar naquilo que o Senhor te revelou. Então Paulo disse: eu não quero saber de mais nada, a não ser estar olhando para Jesus, para aquilo que o Senhor me revelou.
E aí fica o desafio para mim e para você, né, nesse devocional de hoje. Você e eu temos conseguido manter os olhos focados em Jesus? Será que as demais coisas na vida perderam o sentido, a nossa atenção, porque Cristo se tornou nosso principal alvo, nossa principal razão de vida? Foi isso que Paulo disse aqui. Ele disse, olha, a partir de então, a partir do momento que eu recuperei a minha visão, eu sou um outro homem. Agora o sentido da minha vida é olhar para Jesus. Você consegue olhar para Jesus? A sua expectativa para hoje, para o futuro, ela está em Jesus? Você consegue enxergar esse amor de Deus em Jesus? Fica a pergunta para nós aí. Vamos orar? Obrigado, Senhor. Obrigado por essa experiência de termos os olhos abertos, porque o Senhor, através do Teu Espírito Santo, nos abriu os olhos um dia, e hoje nós podemos contemplar o Senhor Jesus. E o Senhor, Pai, é o nosso maior desejo. Jesus é a nossa maior alegria. Jesus é a nossa esperança. Jesus é tudo na nossa vida. Nos ajuda, Senhor, a continuarmos mantendo o nosso foco totalmente direcionado para Jesus. Não queremos pensar em outra coisa mais na vida como algo mais importante do que focar e olhar para Jesus Cristo. Que a nossa vida seja Jesus. Obrigado, Senhor. Tá aí o convite, né, para você, então, curtir esse vídeo, né, compartilhar, seguir, né, as redes sociais aí do Instituto Jesus Cristo e do Ministério Permanecer. A descrição tá, os links, né, estão aqui na descrição desse vídeo. Eu tenho certeza que Deus vai continuar falando muito com você. E amanhã, né, nós nos encontramos novamente aí, tratando essas devocionais de Tudo para Ele, de Oswald Chambers. Amém.